15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Dados oficiais apontam que milhares de idosos são agredidos todos os anos no Brasil. O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, participa agora do programa Palavra Aberta para falar sobre este problema. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente iniciar a nossa entrevista, eu queria que o senhor oferecesse para a gente um panorama. Qual é a situação hoje do idoso no Brasil? Bom, nós temos números alarmantes que nos assustam de violência contra a pessoa idosa e, infelizmente, esse é um tema que ainda não ocupa os noticiários, uma demanda, uma agenda por parte da população como um todo, como deveria. Hoje nós temos, em média, cerca de 300 denúncias diárias feitas sobre agressões às pessoas idosas. E o que me preocupa ainda mais são os números que não aparecem. Como nós temos cerca de 90% dos casos acontecendo dentro da própria casa do idoso, com familiares, pessoas próximas, nós temos uma preocupação muito grande, porque é muito mais difícil de se identificar isso, e nós temos muitos casos por envolver familiares que a denúncia acaba não acontecendo. Não é apenas a violência física, que é a mais grave de todas. Mas hoje nós temos a violência de gênero, nós temos hoje a violência psíquica, nós temos hoje agressões verbais, nós temos hoje direitos que são retirados dessas pessoas idosas e ataques financeiros, muitas situações que nos preocupam bastante. E a gente tenta hoje a implementação de políticas públicas. Um dos grandes desafios aqui é a aprovação que está em trâmite aqui na Casa da Convenção Interamericana de Direitos da Pessoa Idosa, que pode estabelecer políticas públicas para que a gente diminua essa violência que acontece em diversas áreas. Eu já vou deixar aqui o telefone oficial para denúncia, caso alguém queira denunciar algum tipo de agressão, que é o Disque 100, né? E dados dessa instituição do governo que cuida de receber essas denúncias mostram que 68% dos casos são direcionados a mulheres, ou seja, quase 70% dos casos de violência acontece contra a mulher. É um problema de gênero também? É um problema de gênero e é um problema familiar, porque quase a metade desses agressores são os filhos. A mãe não tem coragem de denunciar. Esses são os dados oficiais, veja. E ele se aproveita da situação de vulnerabilidade física que o idoso eventualmente tem. Ele se acostuma a viver do dinheiro, do direito à aposentadoria que esse idoso tem e acha que aquilo é normal. Infelizmente, esse é um dado que nos preocupa bastante. Tem que denunciar os vizinhos, os familiares, observar situações onde o idoso está ali retraído, onde ele está mais acolhido, no sentido de que ele não está saindo de casa, o idoso não está fazendo nenhum tipo de atividade extra-residencial. É a melhor forma de identificar, porque o idoso fica muito em casa, principalmente quando ele é agredido. E muitas vezes ele não tem coragem de denunciar o próprio filho, denunciar a filha, denunciar o esposo, né? Quando essa violência acaba acontecendo. Esses dados também mostram que o maior número de casos está compreendido na faixa etária entre 70 e 74 anos. Nós podemos afirmar aí que existe um aumento da vulnerabilidade à medida que a idade também vai avançando? Sem dúvida nenhuma. Basta observar esse dado. Nós temos uma preocupação muito grande, porque hoje o idoso é considerado a partir dos 60 anos de idade. Mas com a evolução da medicina, com o aumento da expectativa de vida, esse idoso ainda está numa atividade laboral muito lúcida, né? E ele tem condições de se defender sozinho. Em muitos casos não tem condições. A grande maioria das agressões, ela acontece em pessoas que estão em casos de vulnerabilidade e que a pessoa sequer tem condições de se defender. E muitas vezes ainda é colocado como culpado. O idoso se sente culpado, mesmo sendo ele a vítima, nesse caso. Por isso, a importância da presença familiar, por isso a importância da presença do poder público, por isso a importância da denúncia, para que a apuração seja feita e a gente tenha a punição devida a esses criminosos. Porque, veja, é uma situação que dói muito na gente. Quando você vê uma criança sendo agredida, quando você vê um idoso sendo agredido de maneira indefesa,
é algo desumano, né? Toda agressão é ruim, mas nesses casos de vulnerabilidade onde a pessoa não tem como se defender. E os números mostram que quanto mais idoso, do ponto de vista da idade, maior a vulnerabilidade, aumenta-se os casos de agressão. O senhor é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, foi escolhido pelos pares. Como é que os deputados, como é que a comissão pode ajudar a reduzir esses casos? Bom, nós já tivemos audiências públicas com o ministro de Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida. O Ministério dos Direitos Humanos é onde está alocado a pasta da Secretaria Nacional de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. E a partir dali, não apenas a questão da violência, que é a temática do dia 15 de junho, onde se comemora essa data, mas também de políticas públicas que envolvam o direito da pessoa idosa. Porque quando ela tem um direito retraído, quando ela tem um direito que não é atendido, também é uma forma de violência. Um idoso que não consegue ter acesso à saúde, um idoso que não consegue ter acesso a um serviço público porque ele não tem um aplicativo, porque não ensinaram ele a lidar com a tecnologia. Muitas das ações podem envolver uma forma de violência contra o idoso. A nossa comissão tem como papel principal fiscalizar o governo e as ações no que diz respeito ao direito da pessoa idosa, estabelecido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, estabelecido pelos direitos humanos, e também tem a função de fazer apreciação das matérias legislativas que tramitam aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que envolvem o direito da pessoa idosa. Vou te dar um exemplo. Nós apresentamos uma proposta para que as casas de longa permanência possam ter instituído no período eleitoral as urnas eletrônicas e o idoso não tenha subtraído dele o direito de ser cidadão, como acontece hoje no Brasil inteiro. Tivemos uma experiência no estado do Paraná feita pelo Tribunal Regional Eleitoral que foi um sucesso absoluto, que foi devolver cidadania ao idoso. Quando você tira, por exemplo, do idoso o direito de ser cidadão, de escolher, de participar, é uma forma de agressão. Nós tivemos também uma audiência pública com a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, onde nós temos diversas reclamações sobre a questão dos planos de saúde, sobre a questão do acesso a medicamentos específicos. Então, todas as áreas, todos os ministérios, a gente pode discutir o direito da pessoa idosa. Você pode discutir num programa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Quando você vai lá fazer o acesso a um financiamento, quando você coloca uma idade um pouco mais avançada, você tem subtraído o teu direito de fazer o financiamento. Porque a lógica do mercado, que o idoso tem menos tempo de vida, portanto não vai poder pagar. O que o governo pode fazer em relação a isso, já que o direito à moradia é um direito constitucional, acima desse interesse econômico, e um idoso que não tem onde morar. Então, se eu pegar Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, qualquer área que envolva política pública, é preciso ter um cuidado especial e uma atenção especial aos nossos idosos. Deputado, nosso programa está chegando ao fim, mas eu já de imediato vou desejar boa sorte aí na tramitação de todas essas matérias, todas essas questões que eu sei que o senhor pretende defender aí à frente da comissão, porque a gente sabe que até 2060, o número de pessoas com mais de 60 anos já vai ser superior ao número de pessoas com menos de 60 anos, ou seja, cerca de 40 anos, menos de 40 anos, nós já vamos ter essa virada, a população envelhecendo muito rápido. Portanto, é um tema muito sensível. Desejo boa sorte. Bom, do público jovem, nós vamos ter a partir de 2060 uma mudança na linha demográfica do Brasil, onde a quantidade de idosos vai ser maior do que a quantidade de adolescentes, jovens e crianças, o que é o inverso hoje. Hoje, cerca de 10% da população brasileira é idosa. A inversão dessa pirâmide vai fazer com que nós tenhamos grandes desafios aos quais nós ainda não estamos preparados. Por isso é uma grande honra e um orgulho para mim poder estar tratando do direito da pessoa idosa. Espero um dia chegar lá também e ver o nosso país sendo mais justo e mais solidário, mais amoroso e mais justo mesmo com as pessoas que mais precisam. Muito obrigado por participar, deputado. Eu conversei com o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná. Se você quiser rever esta entrevista, acesse a página da Câmara dos Deputados na internet ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.